Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que Jesus, o Mestre amigo de todos os momentos, envolva os nossos corações num clima de paz, de esperança, de confiança, a fim de que todos os que aqui estamos possamos usufruir desse verdadeiro ágape, desse bendito banquete que aqui nos é proporcionado pela espiritualidade superior. Que Jesus, portanto, esteja conosco e que daqui saiamos mais juntos dele, mais unidos ao seu coração. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, nós gostaríamos de agradecer, por essa possibilidade, por essa oportunidade, depois de muitos anos, Valentim, de retornar aqui a essa casa, desta feita acompanhado da Flávia, do pequeno Timóteo, que vem chegando. Então, a gente agradece de antemão pelo carinho, o qual esperamos retribuir, compartilhando reflexões que venham a ser, na vida e na jornada de cada um de vocês, fonte de inspiração, de consolo e, acima de tudo, de esperança. Essa luz que nunca se apaga, essa força que é invencível, nas palavras do grande Espírito Alcione para todos nós. E nesta noite, nós vamos conversar sobre uma das relações mais antigas e conflituosas na trajetória espiritual das criaturas humanas. Desde que despertamos para um mínimo de sensibilidade, saindo da plena brutalidade que nos encontrávamos ainda na condição de seres muito primitivos, desde que em nós começa a desabrochar a razão, algo dessa sensibilidade, nós temos percebido essa força que ao longo dos séculos nos tem acompanhado, mas que tem sido ainda tão incompreendida em sua função dentro da criação. Como sabemos, Deus é a inteligência suprema, assim nos define Allan Kardec, também os Espíritos, e a sua obra naturalmente reflete essa inteligência suprema, uma sabedoria inigualável, e tudo o que se encontra, portanto, no conjunto da obra, nesse concerto divino da criação, tem a sua função, a sua razão de ser. E é isso que nós precisamos buscar entender, especialmente no âmbito dessa relação, com essa força, como dizíamos, ainda tão incompreendida, mas também tão necessária para a nossa evolução e para a manutenção da harmonia no cosmos sem fim. Vamos conversar, portanto, acerca da nossa relação com a dor. Mas, para tanto, nós vamos recorrer à figura daquele que nos foi dado como referencial. Creio que todos já sabem de quem estamos a falar. Daquele que é para nós guia e modelo pelo que fez e pelo que falou, mas também pelo que não fez e pelo que não falou. Penso que raras vezes meditamos nesse aspecto. Jesus é mestre não só pelo que fez, mas também pelo que não fez. Porque nós vamos identificando em nós, à medida que vamos amadurecendo, vamos tomando mais consciência de nosso mundo interior, de nossos sentimentos, hábitos, posturas, vamos identificando hábitos e posturas que em Jesus não identificamos. Assim como vamos identificando em Jesus posturas que em nós ainda não identificamos. E a grande trajetória da evolução para nós espíritos tutelados por esse Divino Mestre é cada vez mais trazer para a nossa vida aquilo que vemos na dele e remover da nossa vida aquilo que não vemos na dele. Isso é evoluir. Cada vez mais revestirmos-nos de Cristo, diria o apóstolo Paulo. Cada vez mais imprimirmos em nós, em nosso espírito, em nossos sentimentos, as feições dele, os traços morais de Jesus. Então esse é o mestre que nos é apresentado pelo Evangelho Redivivo, que é o Espiritismo. E mais, explicado
facilitando-nos a compreensão de suas lições imortais, as quais outrora tínhamos dificuldades de compreender porque nos faltavam certas chaves, certos entendimentos, certos aspectos da lei. Suas lições, por vezes, parabólicas, forma de parábolas, alegorias, metáforas, símbolos. Tudo isso o Espiritismo vai descortinando, ajudando-nos a fixar e a compreender melhor nuances da sua vida que antes não havíamos identificado. Então é como se o Espiritismo realmente abrisse-nos um novo universo no que diz respeito ao estudo do Evangelho. Projeta luzes imensas, profundas, a fim de que alcancemos o espírito da letra, no que diz respeito às falas e lições de Jesus, mas também quanto à sua vida, naquilo que falávamos, no que fez, mas também no que deixou de fazer. E em especial, nessa relação com a dor, nós vamos ver que as nossas posturas muitas vezes estão ainda bem distantes das posturas que ele adotou perante a dor. E naturalmente que em vindo ter conosco, não se esquivou das dores do mundo, das dificuldades. Porque quis ser e foi um mestre integral para que no futuro todos aqueles que se propusessem a seguir os seus passos não pudessem alegar: mas ele não passou por isso. Ele não sabe o que é a cruz. Ele não sabe o que é a dor. Ele não sabe o que eu estou passando. Pois ele foi antes, meus amigos. E passou por experiências muito mais atrozes. Traído pelos amigos, caluniado, negado por tantos, ele que não fez senão doar amor, recebeu majoritariamente de nós, criaturas humanas, a ingratidão, a indiferença, quando não a traição ao longo dos séculos. Lembramos-nos da figura de Judas como aquele traidor que ficou gravado na história, mas ele já é hoje um espírito redimido. E nós, ao longo das múltiplas encarnações, quantas vezes o temos vendido por muito menos do que 30 moedas? O temos trocado por experiências inferiores, ilusórias, que só nos têm trazido lágrimas, decepções e dores. Mas ele foi à frente, amando sem exigir, entregando-se sem esperar nada em troca, para que no porvir, quando fôssemos nós a carregar as nossas cruzes, pudéssemos nos lembrar. Ele foi e ainda foi com a incompreensão. Ele suportou a cruz e ainda a suportou sem ter qualquer espécie de apoio. Quando nós, para suportarmos a nossa, já temos Ele. Temos os nossos benfeitores, temos o Evangelho e temos a doutrina espírita. Essa a epopeia que foi traçada e que marcou para sempre a história da humanidade e de cada um de nós. Quando os discípulos vão procurar saber lá no túmulo, no sepulcro, se Jesus ainda estava lá, porque chegava a notícia de que o corpo não estava mais lá e tal, eles chegam e um dos mensageiros que lá estava diz: olha, avisem a Pedro que ele foi adiante de vós para a Galileia. Ou seja, que ele vai encontrar com vocês lá na Galileia, como de fato se deu mais tarde, naquele encontro que foi chamado de o encontro com os 500 da Galileia, antes de Jesus realmente voltar em definitivo para o mundo espiritual. Claro, sem nunca abandonar os que aqui estamos. Mas essa fala do mensageiro é muito simbólica. Ele foi adiante de vós, como a dizer que, seja o que for que venhamos a passar, Jesus passou antes. Jesus experienciou antes e deu-nos o testemunho, para que, nos lembrando dele, nosso coração possa se alentar, se consolar. O Mestre também passou por isso. E o que nos motivou a essa reflexão, especialmente a buscarmos a figura de Jesus para meditarmos na nossa relação com a dor, foi um poema muito bonito que líamos recentemente, A obra do Chico é uma coisa impressionante.
Anos e anos a gente vai mergulhando nela, buscando essa ou aquela obra, tantos e tantos livros, mas a gente não se cansa de descobrir pérolas, em especial os poemas, porque são tantos os poetas que comparecem por meio das mãos abençoadas de Chico. E a poesia, ela tem essa habilidade sublime de sintetizar muito em tão pouco, trazendo ainda a cadência, a forma mais elaborada, a beleza, a estética, que também é algo a buscar na criação. Como vemos lá no Livro dos Espíritos, o culto harmonioso do belo e do bem. Esse é o objetivo da criação, diz o apóstolo Paulo na questão 1009. Então, a poesia, ela expressa para nós esse culto harmonioso do belo que nos orienta acerca do bem. E é um espírito que é pouco conhecido, na verdade é uma espécie de pseudônimo, de que esse espírito se serve, não sabemos se é um espírito masculino ou feminino, mas ele assina Alma Eros. E no livro Correio Fraterno, capítulo de número 50, nós vamos encontrar essa poesia que nos motivou a essa reflexão. O título dela é Nas Lições do Mestre. Então, um convite a olharmos para as lições de Jesus, como sempre os Espíritos têm feito conosco, sempre, todo e qualquer Espírito realmente superior nos aponta para Jesus. Não buscam eles seguidores próprios, criarem suas próprias escolas ou sistemas filosóficos, aponta-nos para aquele que é de fato o mestre dos mestres. E Alma Eros aqui vai nos convidar a um enfoque mais específico, destacando na epopeia do Evangelho uma nuance ali, um certo padrão que existe nas relações ou na relação de Jesus com a dor. Então, o Espírito começa assim: da aflição de encontrar todos os lares cerrados, retirou o Senhor a luz divina da manjedoura gloriosa para a humanidade inteira. Então, logo ao chegar o Cristo de Deus, o Espírito mais luminoso do orbe, o próprio governador deste planeta, não encontrou sequer um local onde pudesse ser recebido. Mas ele, na condição de rei, então, se frustrou ou reclamou: mas como assim? Tão importante, não tem um lugar para ser recebido? Uma cama mais adequada? Um local mais propício para receber aquele que vem das estrelas? Das esferas sublimadas? Não. José e Maria, certamente conduzidos pelo psiquismo do próprio Mestre, ainda infante ali no ventre, mas também os seus mensageiros que sempre o acompanharam, de maneira alguma se revoltam. Maria também poderia ter se revoltado, mas ele foi prometido por Deus, e como assim Deus não providencia nenhum lugar para eu recebê-lo condignamente? Não, resignação. Vamos buscar o que der, o que for possível, o que Deus conceder, estaremos gratos. É bênção. Então, desse primeiro problema, dessa primeira dor, dessa primeira dificuldade, ao invés de surgir ali algum lamento, alguma reclamação, surge a cena que nos emociona ano a ano, há mais de 2000 anos. Quando no período natalino nossas mentes e nossos corações se voltam. Aquela noite inolvidável na história da humanidade. Aquela noite que viu o nascimento da grande luz. Jesus compõe, cria uma das cenas mais belas da história da humanidade. Aquele pequenino bebê, envolto em panos, colocado num coxo, porque isso é uma manjedoura, algumas palhas misérrimas, ali junto de alguns animaizinhos que estavam naquele cômodo, naquele recinto, logo visitado, os primeiros a visitarem o Rei dos Reis, simples pastores, o canto dos anjos a glorificarem o dia de maior alegria para a humanidade, porque dali por diante havia nascido Jesus e com ele chegaria o Evangelho. Então, da sua primeira dificuldade, Jesus extraiu
a noite luminosa da manjedoura. Das dificuldades de Nazaré, extraiu a lição do trabalho, santificadora para todos os homens na carpintaria singela. Ora, eu sou o rei dos reis, eu vou ter que trabalhar mesmo, serrando aqui a madeira com o meu pai terreno aqui, José? Eu não vou ter um privilégio, não vou poder pular essa etapa e ir direto para a missão pública, entregar a mensagem aqui e voltar? Sem algum esforço assim, mais premente, mais dedicado? Não. Você também. Governador espiritual do orbe, vai trabalhar como carpinteiro. E ele o fez sem qualquer reclamação. Aliás, temos notícia de que foi ele mesmo que pediu. No livro Boa Nova, temos um diálogo interessante entre Jesus, com seus 12, 13 anos, e Maria. Maria já queria arrumar um lugarzinho especial para o filho lá, junto aos poderosos, aos influentes do templo e tal. Quando ela volta, ela não tinha avisado para o filho que ela tinha buscado isso. Ele está esperando ela na porta e fala: mãe, o que você espera de mim? O que você entendeu da missão? E aí ela tenta se justificar e tal, e ele fala: eu já estou em comunhão com meu pai. Então ele adentra, e longe de querer quaisquer privilégios do mundo, tendo sido anunciado pelos anjos, ele volta-se para José: pai, posso te ajudar na carpintaria? Então, uma família que não tinha recursos, e dessa outra dificuldade, Jesus consegue exaltar o valor glorioso do trabalho, seja ele qual for, seja qual o título: advogado, operário, camponês, governador, seja o que for, o trabalho exercido com dignidade e amor é redenção do ser. Do dissabor de não ser ouvido por juízes e sacerdotes, filósofos e doutores, instruiu pescadores, rudes e pobres, exaltando a humildade em júbilos eternos. Então, do dissabor de não ser recebido pelos influentes intelectuais do seu tempo, o que ele, de certo modo, já sabia e esperava, ele, de modo nenhum, se revolta com o orgulho e a vaidade daqueles. Vai em busca dos singelos pescadores, corações mais preparados no âmbito do sentimento para alcançar realmente a essência do Evangelho. E ainda hoje, nas lides do Espiritismo, temos aprendido isso com os Espíritos, com Allan Kardec, que não necessariamente a cultura intelectual é que nos munirá dos recursos para alcançarmos a essência da mensagem, porque a humildade pode muito mais no que diz respeito à conquista de sabedoria verdadeira. Temos visto grandes intelectos, desde os tempos de Kardec, que não conseguiram soletrar o beabá do Espiritismo, presos que ficaram aos fenômenos, às dúvidas infindáveis, mas temos visto almas as mais simples ou desprovidas de cultura do mundo, mas que chegaram no cerne, no sumo do Consolador. E são almas felizes, são almas resignadas, são almas inspiradoras, porque profundamente sábias, sem qualquer título do mundo. É o que Jesus nos ensinou também. Da ausência de recursos materiais, com o desprezo dos poderosos, fez o templo da natureza, entre árvores verdes e águas acolhedoras, ensinando o evangelho da renovação do mundo. Há um mundo em que valoriza tanto ainda números, ostentação, grandiosidade material. Jesus, para iniciar a sua tarefa, não contou nem com um cantinho, um primeiro templo onde pudessem se reunir. Reuniu-se, portanto, com os seus sob a luz do luar e das estrelas. No templo da natureza, como a dizer que não precisamos de muitos recursos. Onde há amor e boa vontade, o serviço de Deus se faz. Onde há amor e corações reunidos pela boa vontade, Deus opera e faz maravilhas. Vide um Chico Xavier. Recursos, quase nenhum. No entanto, que obra, quantas vidas transformadas. Vejamos outros grandes exemplos que poderíamos enumerar, que de si mesmos, recursos materiais, nada tinham, mas tinham amor, e com amor convocaram multidões de corações para essa obra.
Assim Jesus começou, no templo da natureza. De novo, transformando um dissabor, uma dificuldade, uma carência em luz, em ensinamento. Da angústia dos enfermos, dos cegos e paralíticos, que lhe ensopavam o caminho de lágrimas, compôs cânticos de bondade e fé, revelando a compaixão infinita. É bonito porque temos uma mensagem, se não me falha a memória, do irmão X, em que ele diz assim, que nas grandes obras da literatura mundial, nos clássicos, nós temos alguns personagens conhecidos, né? Você vai às obras de Shakespeare, de Dante Alighieri, de Dostoiévski, você vai ter lá os nomes dos personagens, embora sejam obras, muitas delas de ficção, mas você tem certos nomes. Mas quem são os personagens da maior de todas as histórias? Quem são os personagens do Evangelho? A mulher cirofenícia, o paralítico de Betesda, o cego de Jericó, nem nome nós temos. São anônimos, mas com esses anônimos sofredores, esperançosos e dispostos à renovação, Jesus grafou essa história do poder, do amor, da compaixão, da esperança. Da boca de um cego de Jericó saíram palavras de uma sabedoria que nem os maiores filósofos conseguiram compartilhar com a humanidade. Quando, diante da indagação de Jesus, que queres que eu te faça? Ele apenas responde, Senhor, que eu veja. Quanta sabedoria nisso! O cego de Jericó. A fé da mulher cirofenícia, que Jesus exalta acima mesmo daqueles que eram detentores do conhecimento da primeira revelação. Nem em Israel vi tamanha fé dessa mulher, que perseverou tanto em busca do alívio para o seu filho, para si mesma. Desses anônimos, gente, Jesus compôs as mais tocantes e belas histórias que ainda hoje recapitulamos semana a semana, dia a dia, inspirando-nos a essa vida nova. Então, até disso, até dos sofrimentos que o cercaram em toda a trajetória sua, Jesus compôs hinos de esperança e de recomeço para todos os sofredores de todos os tempos. Da ingratidão dos beneficiários, da deserção dos companheiros, articulou ensinamentos de amor para todos os tempos. Porque aqueles mesmos que dele tanto receberam, a multidão ou os discípulos, quando surge o horizonte mais sombrio e chega a hora do testemunho, nenhum deles ficou. A multidão que uma semana antes o exaltava, na chamada entrada triunfal em Jerusalém, quando cantavam hosanas ao filho de Davi, é a mesma multidão que, indagada por Pilatos, Jesus ou Barrabás, gritava Barrabás. Os mesmos que na última ceia prometeram fidelidade até o fim, Pedro inclusive, Senhor, onde fores eu irei, se preciso morrerei por ti. Eram aqueles que, estando preso o mestre, diziam, jamais o vi, não o conheço, nunca estive com ele. Revoltou-se o mestre? Cobrou de Pedro e dos demais algo de volta? Pelo contrário. Numa das cenas mais belas do Evangelho, pelo menos para mim, porque fico a imaginá-la, né? Ela não está totalmente descrita, mas a gente imagina a cena. Logo após as 3 negações de Simão Pedro, ele está ali, numa espécie de jardim interno da casa de Anás, Caifás, onde Jesus estava preso. Como sabemos, ele é indagado por 3 vezes, né? Ou apontam, esse era um dos seguidores, é um dos galileus, e ele, eu nunca vi esse homem, imagina, e saía correndo, afastava-se um pouco, outro reconhecia, ele de novo negava. Logo após a 3ª negação, como havia sido dito, o galo canta. E ele então, naturalmente, por aquele gatilho mental, volta-se e procura a cela onde Jesus estava preso, que dava para aquele recinto, aquele espaço onde eles estavam. E
E vocês imaginem só a cena, gente. Os olhos de Pedro cruzando com o olhar de Jesus. Vocês imaginam o que não se passou naquele coração? Ele frente a frente com aqueles olhos de extrema bondade, de profundo amor, os quais ele, Pedro, amava profundamente. Mas não lhe teria doído tanto se naqueles olhos ele encontrasse alguma condenação. Pelo contrário, naquele olhar havia o mesmo amor, a mesma ternura de sempre. Aquilo lhe foi mais doloroso, porque vocês imaginam o que é ver-se diante do Mestre na condição de quem o negou, tendo recebido tanto. Isso é o amor incondicional que Jesus extraiu da traição, da ingratidão. Mais uma vez transformando dores, dificuldades, em luzes de redenção. Da perseguição e da calúnia, da ironia e do apodo com que lhe enchiam a solidão angustiada e terrível, formou testemunhos da confiança completa na perfeita fidelidade ao Supremo Senhor. Há uma cena que está registrada para nós no livro Lázaro Redivivo. O capítulo se chama A Escrava do Senhor, em que é descrita a postura de Maria desde o momento em que ela ouve pela primeira vez de João Evangelista que Jesus havia sido preso. Maria, naquela angústia de mãe, fica entre a oração e a expectativa, sem saber o que fazer. Ela queria interceder pelo filho, mas quem era ela diante dos poderosos lá em Jerusalém? Quem era ela diante do Império Romano, ou da corte de Herodes, ou dos poderes do Sinédrio? Então ela se entrega a Deus e à oração, e vai esperando as notícias. João ia, trazia informações, voltava e tal, até um momento em que ela não suportou mais simplesmente ficar ali. Ela coloca lá o seu manto e sai à rua, precisava fazer alguma coisa pelo seu filho. Havia ouvido que ele tinha sido mandado por Pilatos até Herodes. E então pensava consigo, ora, Herodes é do nosso povo, Herodes sabe quantas benesses ele fez para o nosso povo, Herodes vai interceder em favor dele. Mas quando ela chega nas proximidades do palácio de Herodes, percebe aquela multidão e nota então que o seu filho saía de lá. Mas não saía como ela o havia visto pela última vez, porque ele estava agora vestido com uma túnica escarlate. Na mão trazia um pedaço de cana que Herodes lhe deu para segurar, justamente para ironizá-lo, para desmerecê-lo, dizendo: você não é o rei, então segure aqui o seu cetro, toma um pedaço de cana. E coroando a cena, reveste-lhe, coloca-lhe uma coroa de espinhos. Imaginem só o que se passou no coração dessa mãe ao ver essa cena inolvidável. Aquele que só o amor e o bem havia feito, trajado daquela maneira. Uma coroa de espinhos a sangrar-lhe a face. Um pedaço de cana às mãos. E aquela túnica escarlate. Como a dizer, esse é o rei que vocês querem, pois tomem. Ela então tenta, num impulso materno, aproximar-se para pelo menos remover a coroa de espinhos do filho. E os guardas se colocam entre ela e o filho, impedindo-a de fazer aquilo. Mas então ela troca olhares com Jesus, de maneira como nunca antes havia feito. E percebe dele a mensagem sem palavras. Percebe naquele olhar, apesar de tudo, a serenidade que lhe dizia: mãe, agora é a hora da confiança. Agora é a hora da perfeita entrega a Deus. Esteja firme, mãe, porque eu estou firme aqui. Isso é o Evangelho. Esse é o Cristo, que da perseguição e da calúnia transformou a dor
em oportunidade de demonstrar o que é ser fiel a Deus e entregar-se a Ele, fazendo a parte que nos cabe. Dos insultos e golpes, das vergastadas e pedradas, cravou hinos de vitória com o perdão e a piedade. Escarrado na face, esbofeteado tantas vezes, a cruz aos ombros, a coroa de espinhos, as chibatadas nas costas. Mas tudo isso são dores físicas, que, diz Emmanuel, nada são diante das dores morais. No entanto, nós vemos Jesus, o corpo daquela maneira, mas altivo em espírito, com uma realeza que a humanidade jamais viu. Era um silêncio augusto para quem contemplava a gente. Porque ainda hoje, nas reuniões mediúnicas, temos a oportunidade de receber espíritos que viram aquela cena e que dizem marcados: eu nunca mais pude esquecer aquela cena. Por mais que eu relutasse, por mais que a indiferença ainda fosse marcante no meu coração, aquela cena, aquela grandeza moral daquele silêncio, eu nunca mais me esqueci. Quem se recorda aqui do livro Memória de um Suicida, quando Camilo Castelo Branco é levado a uma de suas encarnações pretéritas naquele tempo, em que foi ele um dos que debochou do Cristo na sua jornada até o Gólgota. Escarrou nele, ironizou, debochou do Mestre. Mas o quão doloroso foi para ele reviver aquela experiência, porque ficou gravado de maneira indelével no seu coração o poder daquela luz e daquele silêncio. É Jesus, mais uma vez, convertendo o pior dos cenários nas mais belas e tocantes e inspiradoras cenas da história da humanidade. Por isso, recordo-me de Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, inspiradíssimo em suas palavras, quando no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem lá o capítulo de número 26, em que trata da dor, capítulo 27, em que fala da revelação pela dor. São, para mim, dois dos mais belos capítulos na literatura espírita sobre o tema da dor e a nossa relação com ela. E ele diz assim, em determinado momento, exaltando ou ajudando-nos a compreender o papel da dor na criação, como libertadora de consciências, despertadora para os nossos destinos. Ele diz assim: suprimi a dor e suprimireis ao mesmo tempo algo que é mais belo na criação, uma das coisas que é mais bela na criação, que é a coragem de suportá-la. Se nós removêssemos a dor da história humana, ao mesmo tempo nós removeríamos os exemplos mais belos que nós temos, as almas que mais contribuíram para o progresso e a transformação da humanidade, porque foram aquelas que, resistindo à dor e superando-a, ainda assim não desistiram do amor, não desistiram do bem. A começar por Jesus, o modelo de todos os modelos, mas se pegarmos todos os mártires da história da humanidade, não só no âmbito da religião, mas todos aqueles que realmente contribuíram, quantas vezes não foram escarnecidos, não foram perseguidos, humilhados, incompreendidos pelos seus contemporâneos, para depois serem glorificados nos panteões da humanidade, porque tardiamente reconhecemos o valor do seu exemplo, apesar das dores pelas quais passaram. Então é isso que Leon Denis está dizendo. A dor na criação, ela atua como uma espécie de moldura, de sombra, que destaca ainda mais a luz. Quem já viu um quadro, por exemplo, de Caravaggio, vai ver o jogo de luz e sombra que Caravaggio faz, em que a sombra cumpre um papel importantíssimo de tornar ainda mais bela, mais cara, mais preciosa a luz. Assim a dor na criação. As almas
que mais inspiram as gerações, que mais marcaram os tempos, são as almas que, submetidas a dores atrozes e dificuldades imensas, não se deixaram desanimar. Ergueram-se, triunfaram, sobrepujaram a dor e legaram um exemplo da força da esperança, da força do amor. Não foi assim com o Chico Xavier? Ou achamos que a vida dele foi só de louros, de multidões a aplaudi-lo? E o tanto de calúnias e perseguições, mesmo dentro do movimento espírita? Assim, a vida de um Eurípides Barçanufo, que passa como um rastro luminoso por estas terras do Cruzeiro, perseguido por exercício ilegal da medicina, por amparar os aflitos e necessitados, por defender ideias novas, jovem ainda, tão jovem, mas uma vida tão profícua. Assim, um Jerônimo Mendonça, que atado à cama, porque dela não podia sair, em decorrência da artrite, que não só o colocava acamado, preso à cama, mas também sofrendo dores atrozes, e não bastasse a artrite, também a cegueira. Era levado pelos amigos na sua maquinha, colocado aqui à frente, para então falar aos ouvintes sobre a alegria de viver. Essas são as almas que transcendem, que convidam a humanidade a transcender, porque souberam transformar as suas dores em luzes que se acendem na noite de nossa ignorância, na noite de nossas ilusões. Porque esse é o papel da dor. Na criação, ela é o arado que rasga o solo endurecido, impermeável. Ela é o buril, o escopro, que quebra a rocha de nossa indiferença, de nossa dureza de coração. Ela é o corisco, o trovão, que relampeja à noite, mas que nos traz um clarão de consciência. Isso é a dor em nossas vidas. Essas foram as vidas que souberam consagrar a dor ao crescimento de si mesmos e da humanidade. E Jesus é o exemplo maior. Por isso, encaminhando-se para a conclusão, diz Alma Eros: por fim, fez da cruz oprobriosa e infamante o caminho da ressurreição para a vida eterna, iluminando as gerações de todos os séculos. Sempre que me lembro aqui da cruz, daquela cena derradeira, da presença de Jesus aqui entre nós enquanto encarnado, recordo-me da descrição de Emmanuel no livro Há 2000 anos. Quando ele, que participou dos instantes finais do julgamento de Jesus de Nazaré, diz que logo após a saída daquele cortejo, o Cristo acompanhado pela multidão e pelos soldados, os romanos que ali estavam junto a Pilatos voltaram aos seus festejos, às suas festividades. A esposa de Pilatos mandou servir ali alguns comes e bebes, como se nada demais estivesse acontecendo na história da humanidade. Mas, descreve Emmanuel, mal sabiam aqueles corações que não muito distante dali, no topo daquele monte, acendia-se uma luz gloriosa que jamais se apagaria para todos os séculos deste planeta, da trajetória de cada um de nós. Então ela conclui: se procuras o Cristo soberano, o Mestre e o Salvador, ouve, aprendiz da redenção divina, que fazes de tua dor. Então ela lista, ou ele, Espírito aqui, lista na vida de Jesus todas, algumas, melhor dizendo, não todas, mas algumas das experiências dolorosas, desafiadoras que viveu. E nos mostra como que de cada uma delas soube o Senhor converter sombras em luzes, dores em esperanças imortais. E essa, meus amigos, é a nossa grande jornada. Temos encarnado reiteradas vezes neste mundo para aprendermos a sofrer e a converter as nossas dores em degraus de ascensão, para que um dia
no tempo e no espaço, dela não mais precisemos. Para que um dia essa mestra divina possa, em nossas trajetórias, se aposentar. Porque no dia que estivermos perfeitamente integrados àquilo que o Senhor nos ensinou, a lei divina que nos rege os destinos não terá a dor mais função a cumprir. Se a vivermos, será somente nessa condição de Jesus, que não tinha mais dores a expiar, não tinha mais o que resgatar. Se passou pelas dores, foi por pura doação, por inteiro amor. Essa é a destinação de todos nós. Aprendemos a entender a finalidade dela na vida, para aprendermos então a como sofrer e a fazer do sofrimento, da relação com a dor, processo de libertação e não de complicação ainda maior de nossos débitos. Para termos uma ideia, recordamos-nos aqui de uma fala de Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 16, Pedro diz-nos assim: mas, se padeces como cristão, não se envergonhe, antes de tudo, glorifique a Deus nesse quesito, ou nessa parte. Vamos tentar entender o que Pedro está dizendo. Olha, se você está, ele usa essa expressão, padecendo como um cristão, que bom, você já entendeu o que é a proposta. Não se envergonhe, portanto, disso, mas antes, glorifique a Deus. Nosso querido Emmanuel vai comentar essa fala de Pedro, ajudando-nos a penetrar no seu sentido espiritual. No livro Vinha de Luz, no capítulo de número 90, ele vai trazer considerações a esse respeito, dizendo-nos que não basta sofrer simplesmente para ascendermos à glória espiritual. Essa é uma compreensão que o Espiritismo vai nos tornar clara. Não é o sofrimento pelo sofrimento que nos eleva, que nos purifica, que nos liberta, que nos torna mais sábios. Em outras palavras, lembrando-nos de Jesus, nem todos os aflitos necessariamente serão bem-aventurados. Porque ele disse, bem-aventurados os aflitos. Mas é preciso compreender que natureza de aflitos, nem todos os aflitos. Porque o aflito que diante da dor se revolta ainda mais, se entrega ao desespero, mergulha nos vícios para fugir à experiência da dor, ou busca levar essa dor a outros, porque pensa consigo, já que estou sofrendo, vou fazer outros sofrer também. Esse não será um aflito bem-aventurado, porque não está num caminho de bem-aventurança. Não está projetando horizontes libertadores, mais amenos, mais claros para si. Então é isso que Emmanuel começa dizendo para nós. Não basta sofrer para ascender à glória espiritual. Indispensável, acrescenta ele, é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Esse parágrafo de Emmanuel já é uma síntese a ser meditada assim por toda a vida. Por toda a vida. O Emmanuel, em outra mensagem, chega a dizer: aceitação, não fugindo dos deveres que nos cabem, em toda prova que venhamos estar submetidos, é mais de 50% do caminho andado. Por que a gente sofre tanto? Porque a gente multiplica muito as dores. Por revolta, por rebeldia, por inquietação, por ansiedade, por falta de paciência, por precipitação. Agora, buscando em Jesus essa serenidade com que ele se portou diante da dor, buscando aquela serenidade que um dia Saulo de Tarso pôde ver nos olhos de Estevão ante a morte iminente, nós aprenderemos a extrair da dor as bênçãos de luz que ela traz ao nosso coração sequioso de paz. Porque Estevão estava ali na iminência da morte e, no entanto, dos seus olhos, do seu olhar, irradiava uma paz, que é a paz daqueles que, unidos ao Senhor, fazendo a parte que lhes cabem, sabem que o que quer que aconteça,
acontece para nos estimular ao progresso, para nos fazer melhores. A alma, portanto, que se alinha à vivência do Evangelho, ela conquista essa serenidade íntima. Ela vai aprendendo com Jesus a extrair essas bênçãos de luz, que geralmente estão no verso da página. Nós vemos a dor aqui na frente. Raros se dispõem a passar a página e ver o que ela traz no verso. Talvez os parágrafos da dor sejam assim difíceis de ler, não tão belos a princípio, mas no verso, quanto crescimento, quanto amadurecimento, e invariavelmente, amigos, reparem só, na obra espírita que chega até nós, pelas mãos do Chico, pelas mãos de Kardec, invariavelmente os espíritos que vão mais além, já mais adiante de nós, todos bendizem as dores pelas quais passaram. Como benditas professoras, como benditas despertadoras da noite em que muitas vezes se encontravam. Quantas trajetórias completamente transformadas em termos de valores e de propósitos em decorrência da dor. Vidas, criaturas únicas e exclusivamente voltadas para a matéria, para os brilhos, louros e prazeres da matéria, que então, alcançadas pela dor, de repente despertaram para a transcendência. Um ente que parte, uma enfermidade que chega, um revés, uma desilusão, uma traição, uma incompreensão, uma calúnia, que fazem a criatura então dobrar-se sobre si mesma e se indagar: o que mesmo eu estou buscando? Porque tudo aquilo que eu julgava ser a base da minha segurança, da minha fortaleza, a fortuna, o poder, o prestígio, e diante da dor de nada me serviram. Onde estão, portanto, as minhas bases? Na areia movediça do mundo ou na rocha que é Cristo? Na rocha dos valores que adquirimos em Cristo. É o que a dor tem feito a incontáveis vidas nesses séculos todos de evolução neste planeta. Esses são os aflitos bem-aventurados de que fala Jesus. Os que permitem se abrir pela dor, conhecendo-se por dentro, abrindo-se ao novo, transcendendo ao que é apenas sensorial, ao imediatismo terrestre. É o que Emmanuel está dizendo para nós. Essas são as bênçãos de luz a um coração que de repente se descobre sequioso de paz. Quantas vezes não é a dor que te faz perceber que você não tinha paz, que você não estava satisfeito com o que buscava, que aquilo em torno do que você gravitava a sua vida não estava te trazendo o que você buscava. Quantas vezes foi preciso a dor para você perceber isso, que o seu coração estava sedento de uma água que o mundo não pode dar, daquela água que Jesus falou à mulher samaritana. É isso que Emmanuel está nos dizendo, comentando essa fala de Pedro. Mas ele segue, que muita gente padece, dizendo, que muita gente padece, mas quantas se complicam de maneira angustiosa por não saberem aproveitar as provas retificantes e santificadoras. Chega a dor, ela se revolta e aí se complica ainda mais. Ao invés de galgar novos degraus, desce construindo ainda mais amarras, ainda mais algemas que lhe custarão muito para se desvencilhar depois. Eu me recordo aqui de uma passagem que está no livro No Mundo Maior, capítulo de número 5, em que André e Calderaro vão atender um caso grave de um processo obsessivo, em que os espíritos ali nutriam um ódio mútuo que era decorrente de uma amizade que existia antes. Eram como que pai e filho, mas por desentendimentos em torno de questões materiais, um acabou assassinando o outro e o assassinado tornou-se obsessor daquele que o havia assassinado. Então era um caso muito complicado, tanto que o que estava encarnado ainda estava no hospital, com a saúde toda debilitada em decorrência do processo obsessivo. E aí, André, Luiz e Calderaro chegam lá para orientar, amparar, tem uma conversação inicial, e aí o Calderaro simplesmente para, não faz mais nada, E o André, mas
A gente não vai aqui intervir, né, para libertar o indivíduo da obsessão. E o Coderado fala assim, é que daqui por diante é preciso algo mais do que o conhecimento. Nós conseguimos até aqui, André. Daqui por diante só opera quem tem muito amor. Então eles esperam um espírito que vem de esferas superiores, chamado Cipriana. Cipriana chega e irradia sua luz, e um deles já cai de joelhos achando que era Nossa Senhora que descia do alto, tamanha a luz daquele espírito. O outro, mais irritado, mais revoltado, ainda reluta, e então ela conta a sua trajetória de vida. Não vou contar aqui para que vocês vão lá depois, possam ir lá depois no capítulo 5 do livro No Mundo Maior e ler. Recomendo que leiam o livro inteiro, por óbvio, né? Mas do 3 em diante é que tem a contextualização dessa história aí. E aí a história dela é daquelas histórias assim, de impressionar. A resiliência, a grandeza de uma alma motivada pelo amor e pela fé em Cristo. E aí ela comenta depois disso dizendo o seguinte, meus filhos, falando para os dois, o martírio ou o sofrimento é um problema de origem divina. Porque tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se a píncaros resplandecentes, ou pode ele despenhar-se a abismos tenebrosos. Em outras palavras, diante do sofrimento, em geral são dois os caminhos principais, uma encruzilhada. Ou se escolhe um caminho de subida, de libertação, de deixar para trás pesos mortos, adoecimentos e mágoas que nos têm consumido, ou nos revoltamos e partimos para a vingança, para o cultivo do ressentimento, dessas forças que vão nos deteriorando por dentro e vão nos prendendo ainda mais, como alguém que se envolve numa teia de aranha. É isso que ela está dizendo. E ela ainda acrescenta, é que muitos conseguem extrair do sofrimento da dor o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas. Ao passo que outros tantos da dor extraem pedras e espinhos de revolta, com que descem as sombras dos precipícios. Então, especialmente nas grandes dores, meus amigos, minhas amigas, vejamos-nos como diante de uma encruzilhada importantíssima em nossa vida. E saibamos que geralmente até aqui não temos escolhido o caminho que sobe, mas o caminho que desce. Mas peçamos a Jesus e aos nossos amigos espirituais que tenhamos a coragem agora de escolher o caminho que sobe. Porque ele só é mais difícil a princípio, mas é leve e libertador depois. Agora, o caminho da revolta e da vingança é aparentemente mais satisfatório ou menos difícil a princípio, mas custa-nos muito mais depois. Séculos talvez. Séculos talvez. Escolhamos o caminho de fazer a nossa dor não só recurso de aprendizado para nós, mas exemplo e testemunho para outros. Porque então colheremos não só os benefícios de termos vencido a dor e aprendido com ela, mas também a alegria de ver outras pessoas inspiradas por nós a vencerem as suas dores também. Vocês imaginam quanta gente se inspirou no exemplo de Jerônimo a vencerem as suas dores? Jerônimo Mendonça? Criatura chegava no centro, cheia de dor, problema, dificuldade, de repente entra o palestrante numa maca, cheio de dores, cego, e ele começa a falar assim: agradeçamos a Deus a bendita oportunidade, meus filhos. O indivíduo sai dali, né? É o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 31. Proveito dos sofrimentos para outrem. O bem-aventurado aflito é aquele que faz os seus sofrimentos reverterem em benefício, não só para ele, que está aprendendo e melhorando, mas também para os outros. Então ele vai ter uma alegria multiplicada, porque ele vai ver ele deixando para trás algemas e vai ver uma galera vindo junto. Puxa vida, o seu exemplo de resignação diante da partida do teu filho, do ente querido, me motivou, me inspirou. Agora eu quero saber mais do que você está buscando, o que norteia a sua vida, o que é isso que você fala, quem é esse Jesus que você conhece?
Essa é a ideia, que vai ser complementada para nós pelo Espírito Silas, lá no livro Ação e Reação, que é também um livro muito interessante, que trata muito desses aspectos de resgate e expiação, né? À luz da reencarnação. O Espírito Silas, no capítulo 17 dessa obra, vai dizer assim, eu achei muito interessante essa frase: quando a nossa dor não gera novas dores, e quando a nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, então a nossa dívida está em processo de encerramento. Por quê? Porque nós estamos entendendo a finalidade última. Se da minha dor eu não criei mais um monte de dores para mim e para os outros, a dor ela já está cumprindo o seu papel. Ela não vai ser mais, pelo menos naquele quesito, ela já não vai mais ser útil, não vai precisar mais ser útil. Então, um sinal de que a gente está fechando um ciclo naquele quesito é o da resignação. Quando a nossa dor e a nossa aflição não se espalha, não se alastra, criando aflição para outros. Quando a gente não puxa todo mundo para o buraco, não se converte num poço de revolta, de amargura, não. Quando, apesar da dor, nós sabemos chorar as lágrimas que são benditas lá no quarto, em oração, nós sabemos nos erguer e ir para a vida com um sorriso no rosto, pedindo a Jesus que nos ajude a trazer o sorriso luminoso, que seja um sol em outras vidas. Quantas vezes, gente, vocês acham que um Chico Xavier não fez isso? A gente só ouvia sorrindo, né? Mas e quem conviveu com ele lá no quarto? Emmanuel, Jesus. Eles souberam quantas lágrimas foram vertidas, mas que ali eram vertidas para ele se erguer depois e ir acolher as 400 que chegavam expressando as suas dores. E em consolando as dores, a sua se fazia menor. E em aliviando lágrimas, as suas secavam. E em espalhando sorrisos, o seu ficava ainda mais luminoso. Esse é o segredo da vida. Isso é o que Jesus nos veio ensinar. Essa é a cruz que se converte em ressurreição, em vida nova. Por isso, ainda na mensagem que citávamos, no capítulo 80 lá, do livro Vinha de Luz, né, quando Emmanuel comenta a fala de Pedro, ele conclui dizendo assim que muitos de nós padecemos ainda, mas raros homens do mundo sabem enxergar o proveito das tribulações. Muitos ou menosprezam as possibilidades de aprendizado ou se complicam ainda mais agravando seus débitos e arrastando outras criaturas consigo para a perturbação. No entanto, ele encerra dizendo: todas as criaturas sofrem ou padecem na terra no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos ainda sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, o que é o padecer como cristãos que Pedro mencionou? É isso, é saber fazer ou extrair da dor sorrisos, é tornar as nossas lágrimas não lágrimas corrosivas que nos prejudicam e também aos outros, mas lágrimas fertilizantes que nos fecundam e fecundam a outras vidas. Porque assim evoluímos, dizia o Chico, desidratando, seja pelas gotas de suor no trabalho, sejam pelas lágrimas, não as de revolta, mas aquelas que surgem das nossas imperfeições, das nossas quedas, às vezes as lágrimas de uma partida e tal, mas que não sejam aquelas lágrimas que nos destroem, mas antes nos fertilizam, nos fecundam. Por isso, para encerrar as nossas considerações, voltamos ao nosso querido Leon Denis, esse apóstolo, esse poeta da doutrina espírita, que, como mencionei, um dos temas que ele soube trabalhar com maestria e um tema delicado, que é o tema da dor, nesse capítulo 26 e 27 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, em determinado momento ele assim nos diz: homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição, penetrante, fecunda e dispensável à vida de todo aquele que não quer ficar petrificado no egoísmo e na indiferença.
Como um dia Saulo, recém-convertido, ouviu de Ananias: Saulo, só a dor nos humaniza. Só ela nos traz ao patamar de compreendermos e sentirmos as dores de nossos irmãos, saindo da caverna multissecular do egoísmo, em que só temos olhos para nós mesmos, para as nossas dores que julgamos serem as maiores do mundo. Com Jesus, os nossos olhos começam a buscar outras dores. A gente vai se humanizando, se sensibilizando e, magicamente, a gente vai descobrindo que, nos esquecendo em serviço, vamos esquecendo também as dores. Deixando de pensar tanto assim na nossa dor, ela vai parecendo menor, mais suportável. É isso que ele está dizendo. Mais adiante ele acrescenta: aprende a sofrer. Não te digo, procura a dor. Não há nenhuma proposta aqui de masoquismo. O cristianismo nunca teve essa proposta. Há uma grande diferença entre procurar a dor, cultivá-la, criar para nós inúmeros tormentos voluntários e receber a dor com humildade quando ela chega. Como quem sabe que há justiça na dor. Porque uma das coisas mais importantes que o Espiritismo vai fazer por nós é nos dar os elementos para lidar melhor com a dor. Como? Ajudando-nos a entender, primeiro, a sua finalidade na criação, mestra, despertadora, e a entender a sua justiça. Sofremos porque semeamos. E melhor é estar agora colhendo do que plantando mais dores. Porque estar colhendo agora o resultado infeliz da sementeira de outrora é estar fechando o ciclo. Melhor estar colhendo do que estar plantando novas dores. Então o Espiritismo nos traz o entendimento da finalidade da dor, da justiça da dor, o que não nos permite mais a revolta insensata, culpando a Deus, ao destino ou aos outros. E mais, nos traz a esperança. A esperança é o olhar para o porvir, que nos acena luminoso, dizendo-nos: vencida a tempestade agora, há de vir o sol da calmaria. Vencida essa condição de espíritos ainda tão imperfeitos, com muito a resgatar, há de vir em novos tempos de plenitude, de novas faixas, de novas esferas, de novos sentimentos, de novas comunhões com espíritos mais elevados. É isso. Então, não te direi procura a dor, mas quando ela se erguer, inevitável em teu caminho, acolha ou acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos, que é o verso da página. Estuda-lhe a obra oculta. Veja o que ela está fazendo dentro de você, o que ela está operando, o que ela está tirando, o que ela está trazendo. Em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo de sua ação, associa tua vontade, teu pensamento ao alvo a que ela visa, e é sempre a luz, o progresso, a melhoria. Procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Esforça-te por seres, a teu turno, um exemplo para os outros, por tua atitude na dor, seja ela qual for, uma atitude de resiliência, de confiança e de esperança, seja a dor de uma partida, seja a dor de uma enfermidade, por tua atitude na dor, pelo modo voluntário e corajoso porque a aceites, por tua confiança no futuro, torna mais aceitável aos olhos dos outros. Numa palavra, faze a dor mais bela. Uma pergunta: que fazes da tua dor? Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.